questão muito interessante dessa monografia, eu aponto para uma ênfase do Estado Novo na própria questão da cooperação, da articulação entre os grupos, mas esse privilégio do mundo rural, que supõe mais claramente esse envolvimento dos tipos humanos, dos tipos sociais com a terra, é recorrente em outras construções de nacionalismo. Essa autora que eu cito, a Malky, que escreve sobre a National Geographic, que discute a questão do enraizamento, aponta também, e outros autores que analisam aquela revista National Geographic, que reconhecem, por exemplo, nesse contexto dos grandes nacionalismos, de uma perspectiva muito eurocêntrica, de colocar os europeus na perspectiva dos modernos, do progresso mais conquistado, o contraponto está sempre em relação de imagens, de fotografias, no caso da National Geographic, e aqui eu acho que os desenhos convocam isso, de grupos humanos que estão longe da cidade, que vivem coletivamente, que vivem articuladamente. A gente pode pensar em grupos camponeses, onde realmente o trabalho com base familiar é fundamental, o envolvimento dessas pessoas tem um papel significativo, né, na ausência de várias instituições, e nos tipos retratados, sem dúvida, é esse Brasil rural que aparece. Então, é interessante que em alguns desenhos, deixa eu ver se eu acho um aqui para mostrar para vocês. Nesse caso aqui, por exemplo, por acaso, chegamos aqui nessa água da Cacimba, tem um grupo de pessoas, tem essa coisa do trabalho compartilhado, a gente poderia pensar assim, que eu acho que justifica uma certa idealização desse mundo rural, que eu acho que isso é um aspecto. E os desenhos, às vezes, eles trazem os pequenos grupos sentados em volta, em função do trabalho. Não, aqui não está, eu não achei nenhum. Depois a gente vai achar. Sim, sim. Né, que são pequenos desenhos no final, nessa composição gráfica que a gente pode explorar depois, que é muito interessante, essa vinheta, né? Sim, e também esses pequenos detalhes do final, os dois vaqueiros, né? Aqui ele está só, mas aqui tem o conjunto, aparecem os outros. Então, acho que isso tem uma questão de valorizar também uma positividade nesse modo de vida no campo, no mundo rural, nesse mundo que se esperava que desaparecesse, porque afinal era o Brasil industrial, né, do Getúlio. E tem também uma questão que eu acho que é importante, que é de marcar o contraponto com esse Brasil que estava se construindo, né? Então, não é à toa que o mundo rural está aí. E é um mundo rural também que vai sendo, eu acho, positivado. Vocês devem ter ouvido falar, se não leram coisa, sobre o Jeca Tatu, né? Que eu gosto de falar, porque a ideia do Jeca Tatu sintetiza uma imagem muito negativa desse mundo rural brasileiro, né? O Jeca Tatu é um personagem preguiçoso, cheio de doenças, né? Não era um papel ativo no mundo rural. E certamente essas imagens desse mundo rural de trabalho, porque as pessoas estão sempre fazendo coisas e eles estão sempre ali selecionados porque eles têm uma habilidade específica, né? Eles têm um saber, o que hoje em dia a gente chamaria de um saber particular. Também num ambiente sem tensão. E num ambiente harmônico, né? Seria manter essas imagens. Hoje em dia é uma ficção, não tem nada a ver com esse mundo brasileiro, que pode até ter tudo isso, mas tem uma grande tensão se a gente pegar, por exemplo, as quebradeiras de Babaçu, né? Um confronto direto com o agrotóxico, o agronegócio, né? São modos de vida que só sobrevivem em função de muitas lutas e dos próprios desdobramentos da Constituição de 88. Mas aqui, nesse mundo do trabalho que aparece, há, de certa maneira, esse privilégio do harmônico de uma situação originária para o país, que é de trabalho e que é sem conflitos, que é muito diferente, talvez, do que fosse realmente a questão do acesso à terra, né, desses conflitos fundiários, enfim. Então, acho que também é um entendimento do campo muito idealizado, mas que não importa, porque é um tempo que é um tempo que vai se fixar, né, um tempo originário, no sentido do que essa série propõe.
às vezes me parece que há uma contradição, ou posso estar enganado, nessa iconografia, se o contexto é um contexto de integração nacional, de fortalecimento do nacionalismo, o tipo de aspectos sobressai os gêneros de vidas e as regiões. E me parece que se desintegra, porque aparece muito as regiões, né, a iconografia do local. E me parece que não fica meio desfragmentado, porque se sobressai as regiões. Ou a não ser que a ideia é fazer a soma dessas regiões que mostra a territorialização. Bom, eu acho que essa ideia da integração, ela é uma... Eu acho que essa ideia da integração ela é mais pertinente a gente pensar os anos 70, que está lá no discurso do governo militar, né, a integração do país. Mas eu também acho que não há uma contradição. Como a gente já conversou, aqui não há... As regiões no Brasil, elas não são instâncias políticas, certo? Elas não têm nenhum peso político. Elas não decidem eleição. Nesse contexto mesmo da região que o IBGE estava criando, porque ela tem uma lei geográfica que cria as regiões do Brasil, certo? 1939. Sim. É na Revista Brasileira número 1, acho que foi publicada essa lei geográfica. Então, essas regiões, elas não estão... esse tipo de regionalismo que está presente no texto da série e no conjunto dessa série de tipos de aspectos do Brasil, ela não concorre com a perspectiva de centralização do Estado Novo, né? Acho que aí ela opera mesmo em esvaziamento político. Nada de caudilismo. No Rio Grande do Sul aparece com o gaúcho, que depois os centros politizam, né? Os centros de tradição gaúcha vão fazer disso um símbolo do Rio Grande do Sul. Mas aqui... Exatamente pelas mãos desses mesmos que estão controlando o Estado Novo. Mas eles não estão reivindicando o separatismo. Sim. Não é uma coisa federalista, né? Assim, o que está se privilegiando, e que eu acho que é interessante dessa série, é que é tipos e aspectos. A gente não pode esquecer por muito tempo o interesse, e o pensamento social brasileiro tem muitas diferenças, no sentido de pensar o que era o brasileiro. Até que eu acho que eu cito nesse artigo, o brasileiro não é um só, que é o Oliveira Viana reconhecendo essa diversidade, né, essa mescla. Então são tipos, é plural. Alguma coisa que já tinha sido tematizado lá na semana de 22, né, no sentido de incorporar a expressão do povo, a expressão do popular. Né, alguma coisa aqui que eu acho que é uma novidade também, no sentido dessa ideia de um país que é diverso, mas o todo está privilegiado. Eu lembro que uma vez, depois que eu tinha escrito sobre esse tipo de aspectos, desse valor do carimbo, que eu chamo do triângulo, que é o desenho grosseiro, assim, geométrico do país, né, dessa unidade. Sim. Eu fui a uma exposição lá no CCBB, aí tem uma sequência de imagens para falar do Brasil, aí quando chega realmente no século XX, no meado do século XX, o que começa a aparecer é o carimbinho. É claro, os limites do Brasil já tinham sido definidos claramente já na primeira década do século XX, certo? Mas eu acho que essa imagem do triângulo, ela tem uma mensagem, ela dá um todo com essa articulação interna, que é essa né, a ideia de uma ciranda do Brasil menor, que é todo o Brasil menor, que tem todas essas áreas e que é composto não apenas dos tipos humanos, mas o que eu hoje em dia tenho me interessado em pensar são essas representações da natureza nacional que vão aparecendo aqui. E de certa maneira, a existência de muitos brancos, né, que é uma estratégia de representação cartográfica também, de silenciamento nesse sentido. Né? São alguns tipos que são escolhidos, algumas atividades que vão sendo mapeadas por essa série, em detrimento de outras que a gente nem sabe o que eram, né? Mas que são muito significativas. Nessa série, nessas monografias, uma das monografias que eu analisei, por exemplo, o aluno explicita uma coisa que a gente tinha discutido, que é a política do Estado em relação à Amazônia.
tem lá o cara, esse tipo social que certamente antecede muito as políticas do Estado Novo. E a gente pode pensar, não, mas os seringueiros já estavam na Amazônia, embora eles não sejam assim propriamente amazônicos, se a gente for brincar com essa ideia, né? São populações adventícias, né? São, né, os nordestinos vão para o Amazonas e tal, para o Belém, para o Pará. Mas só que aqui continua valendo, e o século XIX já tinha sido uma coisa ligada à seringa, onde se deixa de lado o que aparece aqui, os pescadores de pirarucu, as outras atividades, mas aqui tem uma política de Estado muito importante, junto, ao mesmo tempo em que essa série está sendo publicada, que é a política do Estado Novo de estímulo à criação estímulo à produção de borracha, na campanha do Senta, que é levar homens do Nordeste para plantarem, para extraírem borracha na época da guerra, da Segunda Guerra, que é uma política do governo do Getúlio, certo? Importantíssima, tem vários trabalhos que estudam isso. Mas aqui a gente vê que na Amazônia qual é a representação? Eles têm vários hegemônica no mapinha do Brasil, principalmente o seringueiro, certo? A gente vê que para a região norte tem Arpoador de Jacaré, Caboclo Amazônico, Campo do Rio Branco, Castanhais, Gaiolas e Vaticanos, Pesca do Pirarucu. Entre os 13 relatados até 1956, eles escolhem o seringueiro, que eu acho que tem a ver talvez com esse consórcio entre um tipo humano, um tipo social, que é o seringueiro, uma espécie nativa que é nacional, né, amazônica, a Hevea brasiliensis, são plantas que até tem no nome científico isso, e uma dimensão do que importava para o governo, nesse caso, é uma perspectiva muito positiva da região produzindo para os interesses da nação, né, e do globo, né, nessa coisa da guerra, da equação dessa indústria bélica. Não sei se contribuindo, mas faz parte desse contexto. Então, a gente pode fazer várias leituras, várias apropriações desse trabalho, e a gente vai vendo como que as regiões elas estão sendo descritas e mostradas sem que haja efetivamente um abalo nessa perspectiva da centralização administrativa desse governo, certo? Pelo menos nesse início, eu acho que isso não tem problema. E acho que depois isso vai virar, como diz até acho que o presidente do IBGE, numa edição de 1960, 70, isso foi virando folclore, que a gente pode fazer toda uma articulação com as representações de regionalismo que aparecem lá no Museu do Folclore, por exemplo, né? Que é uma outra possibilidade de pensar essa articulação com as grandes representações do Brasil, que o Portinari é o pintor por excelência desse Brasil do período, né? Que está, por exemplo, nos painéis do Portinari lá no Palácio da Cultura, né? Que é um prédio do MEC, e mesmo o Portinari representa um cafeicultor lá, acho que na Biblioteca do Congresso Americano. Não, ONU. Tem os painéis da ONU e da Biblioteca do Congresso, eu já não lembro, mas é uma representação do Brasil que é um cafeicultor, que junta essa coisa do que sai da terra e associa um produto e um tipo humano, enfim. Então... Ana, tem uma outra questão, voltando mais à corrente ideológica da geografia, essa questão do gênero de vida, a gente poderia relacionar com o possibilismo? Com certeza, a geografia brasileira nesse período ela é muito marcada pela geografia francesa e com essa perspectiva do gênero de vida, que é uma forma de entendimento que eu acho desse mundo, sobretudo das comunidades rurais e tal, que privilegia essa questão da paisagem, os hábitos, os modos de trabalho, os utensílios, o estilo das casas, né? A geografia francesa descreve minuciosamente o gênero de vida, que se preocupa com o tipo de casa, como expressão cultural e das possibilidades, né, talvez, de como que as pessoas lidam com aqueles recursos. Lendo esses textos,
certamente a gente vai ver que muitos fazem referência a paisagens culturais, né? Que a intenção dessa iconografia é mostrar essa dimensão da paisagem cultural nos termos da geografia francesa, que reconhece os gêneros de vida, né? E aí a gente vê que muitos deles são muito cuidadosos em descrever o que está, como se fossem grandes legendas. E também eles trazem, alguns casos, indicações de que esse personagem, de certa maneira, ele já incorporou, na perspectiva assimilacionista, tanto a técnica do indígena, quanto ele como descendente de europeu, ele aprimora certas técnicas no uso dos recursos do ambiente e nesse estabelecimento de um modo de vida específico, certo? E aí eu acho que o gênero de vida, ele traz uma indicação que articula a produção desse material à geografia francesa, que era importante na geografia brasileira de então, era muito forte, e dá uma outra chave de leitura para esse material, se a gente quiser entender os detalhes da cultura material, a relação dos grupos humanos com o próprio meio, né? E até voltando a essa pergunta dos grupos rurais, que é a área rural, porque talvez também seja possível entender que, para falar desse gênero de vida, no mundo rural isso seja mais imediato, né? Talvez valorize sobremaneira uma paisagem rural, né? Menos as paisagens urbanas. Acho que tem a ver com isso. Certo. E assim, a geografia cultural e os trabalhos do pessoal, como é que você acha? Como é que está a geografia cultural e essa parte de trabalhar com as paisagens? Não, eu não sei. Com a Zenê como Lattes. Como está a geografia cultural, não sei, mas eu acho que a geografia cultural, ela abre uma série de novas questões para a geografia. Eu acho que isso aí vocês não precisam dizer. Mas eu acho que toda a geografia, ela deveria ser cultural no sentido da gente desnaturalizar essas representações, as categorias, né, que são construções históricas. A própria noção de natureza, que está suposta nesses desenhos, ela é uma construção histórica, cultural. Então, eu acho que essas novas abordagens da geografia, caudatárias da introdução da literatura de geografia cultural, que o Lobato e a Zenê têm um papel importantíssimo na divulgação, na tradução, elas dão para os geógrafos, elas trazem para a geografia uma série de novas possibilidades de pensar os velhos materiais da geografia, que é um pouco o que eu pensei quando eu fui fazer essa análise. Era um pouco, em vez de usar sem questionar, mas o que isso está dizendo? Será que eu posso usar as imagens do Percilar hoje em dia achando que é assim? A imagem não é neutra, e essa produção é como se ela fosse neutra. Foi um pouco entender o avesso da história, né? Que eu acho que, não sei se a geografia cultural faz isso, mas eu acho que é uma estratégia pertinente para qualquer disciplina. Problematizar as suas categorias ou os seus lugares comuns, enfim, o que está sendo consagrado inquestionadamente. Eu, quando estudei geografia, porque a geografia agrária certamente se nutria desse tipo de iconografia, que era um problema, porque não se falava nem em modo, naquela época, um dos problemas é que na geografia não se falava nem em modo de produção. A geografia brasileira era muito ainda descritiva e tolhida por conta dos problemas da censura, certo? Então, estudar a geografia agrária no Brasil era pensar esses tipos, porque aí tem o mundo rural descrito e tem os tipos sociais. Provavelmente os professores deviam usar muito esse material para falar de uma geografia agrária, entendeu? Então, é momento, talvez, agora, passado tantos anos, de problematizar isso. Que Brasil é esse que está sendo mostrado? Né? E, Ana, para finalizar, eu gostaria que tu iniciasse para o nosso projeto qual foi a importância do Percival para o Brasil? Eu acho que assim, para o Brasil, eu acho que para essa construção de um Brasil, eu acho que essa obra, ela foi, e aí eu não sei se do Percival no sentido
capacidade, dessa excelência artística dele, que faz com que ele seja incorporado a esse Instituto Brasil de Geografia. E ele, talvez, por conta dessa origem dele estrangeira, ele tenha tido muita sensibilidade para perceber essas cores, essa diversidade, essa riqueza que aparece nos desenhos dele. E vocês me mostrando os desenhos que não foram publicados na série, eu acho que ele não faz apenas porque ele estava dentro de uma instituição. Muitos dos desenhos dele têm esse dinamismo, tem essa vivacidade que é esse Brasil de carne e osso, talvez, que ele viu muito menos de perto do que pelas imagens e pelas descrições dos outros, dos que viajavam mais que ele. Mas ele é uma obra muito marcada de um registro de Brasil que eu acho que é, nesse sentido, importante. Porque são coisas que não são mais assim, né? Que estão muito diferentes, que podem ser pensadas como uma dimensão de uma memória, assim, ou então com essa perspectiva da gente entender as formas de fixação no Brasil, os tipos de meios de transporte, os tipos humanos. Eu acho que nesse sentido ele contribui construindo essa memória do país que se desejava e do país que ele também percebia, né, de alguma maneira. E ele deve ter sido muito marcado pelo fato de estar trabalhando no Instituto Brasileiro de Geografia, no auge do IBGE, que vocês vão conversar com o professor Lobato, né, muitos geógrafos importantes, muitos fotógrafos importantes e uma incorporação volumosa de conhecimento sobre o Brasil, né, que era muito raro o conhecimento do território brasileiro. Então, a seleção desses tipos e desses temas tratados pela série era um recurso quase que tinha que ser, porque era um pouco também do que já se conhecia. É claro que o Pecilão e os geógrafos não inventam o gaúcho. Como o arpoador, como o vaqueiro de Marajó, o gaúcho já está tematizado lá pelo José de Alencar, né? Outros suportes paisagísticos, digamos assim, se a gente pegar uma expressão do Berck, já estavam operando, já tinha sido descrito, tratado. Outros autores da literatura também já faziam isso, certo? Então, essa série, e aí pensando essa pergunta para o Brasil, eu acho que ela é importante porque ela fixa certa representação e ela divulga certa representação. E é importante para o Brasil de hoje no sentido da gente problematizar essas representações e pensar se como essas populações efetivamente elas têm uma atuação política hoje em dia, elas não são fadadas a esse congelamento ou essa cristalização que essa iconografia de certa maneira impõe, o que é difícil da gente romper. Eu acho que certos tipos de representação, como diz um teórico do nacionalismo, ainda do século XIX, Renan, o nacionalismo supõe os esquecimentos, né? São mensagens que elas têm uma certa maleabilidade, que em alguns contextos certas coisas vão sendo esquecidas em prol do que importa para o nacionalismo do presente, ou para o não nacionalismo, enfim. Então, eu acho que a gente vive entre uma tensão de esquecer certas imagens consagradas do Tencilau e aceitar as novas imagens do país, e há grupos que não apagam isso. A gente vê, por exemplo, que a imagem do Nordeste dos retirantes, que está tratado pelo Tencilau, foi também consagrada pelo quadro do Portinari. E isso é muito de difícil apagamento, até porque é mais fácil recorrer a essa imagem. Vocês representariam, por exemplo, a Amazônia hoje em dia usando um seringueiro? Vocês acham que a imagem do seringueiro ela sintetiza a Amazônia contemporânea? Não. Vocês acham que a gente poderia publicar, o IBGE podia publicar numa revista de divulgação desse teor, uma imagem da construção de uma estrada com uma árvore tombada, de uma motosserra ou um trator? Vocês acham que isso seria legítimo? É claro que tem gente que acha que tem que ser isso mesmo, mas é um problema hoje em dia, né? O Graciliano Ramos, depois que sai da Ilha Grande, da prisão, ele foi convidado a escrever contos regionais. Na minha juventude eu li esses contos regionais, não tinha a menor ideia do que aquilo tinha a ver com...
com essas questões. Mas então, é mais uma possibilidade de pensar essas expressões, essas construções paisagísticas que vão sendo difundidas no país. Aí, agora, há poucos anos atrás, eu dando aula lá no no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, para os alunos de Ciências Sociais, eu saí ali pela 7 de setembro e passei num sebo. E aí eu comprei um livro de contos regionais, não resisti, porque no livro de contos, que agrupa vários contos regionais, não são contos, são crônicas, é um livro sobre regional, eu acho que é da Agir Editora. Aí o que caracteriza esse livro, que era uma coisa sobre o Nordeste? Ele usa aquele mapinha que o IBGE, que o Percival faz, e que destaca cada região. Né? Como é que ele faz? Deixa eu achar. Então, essas imagens e essa construção que valoriza a região, ela foi bastante utilizada para além do IBGE. O professor Valverde me chamou a atenção para uma coisa que eu acho que talvez tenha pertinência. Além do valor do trabalho do Percival, da legitimidade que ele ganha por conta da qualidade técnica, tem essa questão dele expressar discussões ou ideias que já vinham sendo concebidas muito antes, e esses autores, de certa maneira, favorecem essa legitimidade da série. E também, do ponto de vista da divulgação, não tinha lei de direitos autorais. Então, era facilmente alguma coisa que facilmente um editor podia se apropriar. O trabalho do Rodrigo, meu aluno, sobre a pregnância, como que essas imagens vão sendo impregnadas e reproduzidas fartamente nos livros didáticos, por exemplo, é muito interessante, porque ele vai mostrando como que, mesmo quando não é mais a imagem produzida pelo Percival que vai ser reproduzida, o fotógrafo mais moderno, ele vai fazer uma foto que repete o que o Percival, se aproxima do que o Percival desenhou, que já é uma interpretação em cima de várias coisas. Então, o Rodrigo fez um grande investimento, pesquisou livro didático na biblioteca do Colégio Pedro II, do Imperial Colégio Pedro II, lá na biblioteca central do Pedro II, do Dom Pedro mesmo. E ele foi vendo como que essas imagens permanecem, vão se atualizando em termos técnicos, né? Abandona-se muitas vezes o desenho original do autor, mas esse modelo de representação das regiões e essa expressão de regionalismo se mantém muito forte em vários livros didáticos. Então, talvez, nessa direção, a gente possa, sem dúvida, conhecer uma importância do trabalho do Percival. Está aqui. Está vendo aqui como vem marcada a região Nordeste? É um detalhe. Nesse livrinho era aquele outro que tem um corte, assim, nesse livro de contos. Que deve ter... Tem o quê? Tem uma reprodução do mapa do Brasil com destaque para a região sobre a qual o livro versava e que reúne ou contos ou crônicas. Eu acho que não era só os contos. Né? Então, eu acho que o Percival, ele é porta-voz de uma questão que é muito maior do que essa discussão da série e que se junta com uma construção do nacional brasileiro, né? Que é de difícil apagamento, eu acho, porque aí continua o seringueiro na capa da revista. Né? A imagem do Nordeste, da seca e dos retirantes, ela é muito forte até hoje, né? Em vários discursos, tudo discursos políticos, apesar das mudanças efetivas que acontecem no Nordeste. Então, é isso, enfim, eu tenho muita coisa, mas acho que já está bom, né?